Hoje, a gente vai mergulhar em dois conceitos que, quando a gente junta, viram uma espécie de mapa para o autoconhecimento: a antiga lei de três e a metáfora do alpinismo psicológico. Acredite, isso pode mudar o jeito que a gente encara nossos desafios internos. Pensa só na jornada de crescimento pessoal como uma baita escalada. Não uma montanha de rocha e gelo claro, mas uma montanha interior, sabe? Rumo a uma versão mais elevada, mais integrada da gente. É disso que se trata, no fundo, o alpinismo psicológico. Essa jornada toda pode parecer meio assustadora, né? Às vezes sem um caminho muito claro. Mas e se existisse um princípio universal para guiar cada passo dessa subida? Pois é, o alpinismo psicológico, que é um conceito que vem lá da psicossíntese, descreve exatamente isso. É a ideia de uma escalada consciente, em direção ao nosso eu superior, ao nosso máximo potencial. E o mapa para essa escalada toda, onde a gente encontra? Bem, ele pode ser encontrado na chamada Lei de Três, um princípio que, dizem, governa toda a criação e transformação no universo, desde a formação de galáxias até o nosso crescimento aqui dentro. Quem falou muito sobre isso foi o Gurdjieff. A ideia dele era a seguinte: para qualquer coisa nova surgir, para qualquer transformação de verdade acontecer, três forças diferentes precisam interagir. Sozinhas, elas não fazem nada, mas juntas elas criam a realidade. A primeira força é a ativa. É o sim, sabe? Aquele impulso para começar alguma coisa. Pensa nela como a intenção, a vontade de criar, aquela energia que expande e te faz dar o primeiro passo. A segunda é a força passiva. É a resistência, o não. Mas calma, ela não é a vilã da história, tá? É o obstáculo, a inércia, o limite que a força ativa encontra pela frente. É como se fosse a matéria-prima sobre a qual a mudança precisa atuar. E agora a terceira, que é a grande chave de tudo, a força neutralizante. Ela é quem faz a ponte entre as outras duas. É a inteligência, a consciência que consegue harmonizar aquele conflito entre o impulso e a resistência, permitindo que algo totalmente novo nasça dessa interação. Ok, agora vamos juntar as peças. Como é que essa lei, que parece tão cósmica, se aplica na nossa escalada pessoal, naquela montanha que a gente tem aqui dentro? E aqui a gente vê essa tradução de forma bem clara. Na nossa escalada, a força ativa é a nossa vontade de crescer, de superar. A passiva são os nossos obstáculos internos, medos, dúvidas, aquela autossabotagem. E a força neutralizante? Essa é a nossa consciência, o nosso eu observador. Então, a sacada é essa. O ponto crucial está aqui. O eu observador é a ferramenta que a gente tem para navegar nesse conflito interno. É aquela capacidade de olhar para o nosso medo, para a nossa dúvida e dizer: eu vejo isso, mas isso não sou eu. Essa desidentificação é o que abre espaço para o progresso. Vamos para um exemplo prático. Pensa num projeto importante que precisa ser começado. A vontade de iniciar, de fazer acontecer, é a força ativa. Mas rapidinho já vem a resistência, né? O medo de dar errado, a preguiça, essa é a força passiva. E qual o único jeito de sair do lugar? Usando a força neutralizante, aquela consciência que observa o medo sem se identificar com ele, abrindo caminho para a ação. Tudo isso pode parecer meio filosófico, meio abstrato, mas o legal da Lei de Três é que ela pode ser uma ferramenta super prática. Então vamos ver como a gente pode aplicar isso na nossa própria jornada de subida. O exercício é bem simples, na verdade. Passo 1. Identifique a força ativa, o seu desejo. Por exemplo, quero superar a ansiedade. Passo 2. Reconheça a força passiva, a resistência. Talvez seja o medo de encarar certas emoções. E o passo 3, ative a força neutralizante, a observação. Afirmar, eu vejo meu medo, mas não sou ele, é um ato de consciência poderoso demais. Quando a gente começa a aplicar essa lei, a nossa perspectiva sobre o crescimento muda completamente. A escalada deixa de ser uma batalha contra os obstáculos e se torna algo muito mais integrado. Isso revela a verdadeira natureza do desenvolvimento pessoal. Não é uma linha reta para cima, de jeito nenhum. É mais como uma dança constante entre o nosso impulso, a nossa resistência e a consciência que a gente usa para integrar os dois. E o propósito de toda essa jornada, de toda essa escalada consciente, no final das contas, é este: a realização do nosso eu superior. É usar cada desafio, cada impulso para nos tornarmos mais fortes, mais equilibrados e mais conectados com o nosso verdadeiro propósito. A Lei de Três é muito mais que uma teoria. É uma ferramenta para transformar conflito em criação. A pergunta que fica, então, é a que está na tela.
qual montanha interior será a próxima a ser escalada.